e eu vim conversar hoje sobre alguns livros que eu li desde vida passada. Tem um tempinho que eu não venho aqui falar dos meus livros lidos, especialmente porque pela primeira vez em 5 anos que eu tive o meu hábito de leitura, que eu adquiri o hábito de leitura, eu passei um tempo sem ler realmente. Mas já juntou uma quantidade de livrinhos que eu terminei. E aí vamos falar rapidamente sobre eles, né? Eu terminei o 2º volume das Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin e li A Fúria dos Reis. Esse 2º volume eu fui muito incentivada por conta que eu ficava querendo ler esses livros antes de assistir a série, mas eu fui lendo o livro e assistindo a 2ª temporada. Acabou que foi praticamente igual e depois eu continuei, não quis esperar para ler os outros não. Essas Crônicas de Gelo e Fogo, assim, eu fiquei cada vez mais apaixonada com a complexidade de ideias e a estruturação de personagens no mundo que o George R. R. Martin cria. O meu livro, ele tá marcado com passagens porque ele desenvolve essas personalidades tão maravilhosamente bem, às vezes em forma de diálogos, às vezes em forma de atitudes, que ele não dá nada pronto pra gente, mas ele constrói um mundo incrível. E por conta disso, eu acho que vocês estão vendo aí as imagens do livro que eu li. Acho que essa leitura foi melhor do que o Guerra dos Tronos, porque eu acho que eu já estava mais envolvida no próprio cenário. A série ajuda, eu tenho às vezes dificuldade de visualizar as leituras que eu faço, e eu acredito muito que as Crônicas de Gelo e Fogo é uma história que eu acho que vai ficar aí por muito tempo, porque é uma história que vai passar gerações pelos simbolismos, pelos os assuntos que ela trata. Eu estava passando por um momento bem difícil na minha vida e um pouco antes de eu parar de ler, por questão da vida mesmo, eu ainda estava lendo, mas eu tive que ler uma comédia. E aí eu encontrei esse livro aqui que eu já tinha comprado há uns 3 anos mais ou menos, que é Um Amor de Detetive, da Sarah Mason. É um tique-lite, é aquela história divertida. A gente tem uma jornalista, que é a Holly, e ela vai fazer um primeiro trabalho para acompanhar um policial, que é o detetive, no dia a dia dele, é o James Sabine. Então ela cumpre, né? Essa história cumpre aquela coisinha que a gente está esperando em tique-lite. Ele não é o meu tique-lite preferido, não se tornou, mas ele foi uma história que me acalentou, assim, num período que eu tava precisando me divertir bastante. E o que eu mais gostei desse livro foi o fato da Sarah Mason, ela não colocou tanto as atrapalhações da Holly, da protagonista, para fazer ela uma pessoa assim idiota, não. Ela o tempo todo tá tendo atitudes de uma mulher inteligente, e o foco das situações engraçadas são mais nas coisas que acontecem do que da própria personagem ser uma personagem atrapalhada simplesmente, que é normalmente o que acontece com os tique-lites. Então foi isso que eu gostei mais desse livro aqui. E quando eu tive o meu período sem ler, foi mais ou menos umas 2 semanas, não consegui ler nada. Eu retomei, eu estava bem abalada, eu tive uma perda na minha família, acho que minha primeira grande perda na minha família. Eu estava ainda naquela coisa de luto, anestesiada, e eu pensei até que eu não voltaria a ler tão rápido. E fui pegando algumas leituras leves, algumas leituras que me trariam um certo entretenimento e histórias que me trouxessem para uma zona de conforto mesmo. Eu fui matar a saudade da minha escritora de thrillers policiais, das preferidas, que é a Tess Gerritsen, e fui ler o Dublê de Corpo. Foi maravilhoso porque é suspense policial de qualidade. A Tess Gerritsen, ela traz uma propriedade assim, com relação à parte da investigação, da parte biológica, de como as soluções são encontradas, as tramas delas são muito bem desenvolvidas. E a história aqui é aquela série da Rizzoli Nile, que dessa vez a Moira Ailes, ela vai se deparar com uma mulher assassinada perto da casa dela, que é exatamente igual a ela. Então
Vale bastante a pena. Até já gravei um vídeo falando um pouco sobre as minhas primeiras impressões de leitura e o meu retorno. A gente pegar um escritor que a gente gostou e leu bastante, passa um tempo sem ler, é muito delícia. E depois eu fui pegar um gênero que eu acho que li, o Acordo, que é um New Adult, e aqui é um Young Adult. Tinha um tempinho que eu não lia Young Adult. Eu tava tão preocupada, assim, eu li Leis da Atração da Simone Elklas. Eu tava bem preocupada porque com essa apreensão assim, será que eu vou me tornar uma leitora chata? Porque eu fico lendo outras coisas mais adultas, e será que eu vou ter intolerância com livros mais fáceis? E eu tava precisando de leituras assim, tranquilas, e eu fiquei tão contente de que, claro, a gente vai, às vezes, lendo outras coisas, vai ficando um pouco mais crítica, mas eu não me tornei uma leitora chata, não. Eu gostei, eu mergulhei no estilo de trajetória adolescente. Eu gostei de acompanhar esse romance, que é a continuação de um livro que eu gostei tanto na época que eu li, que é o Química Perfeita. O irmão do protagonista do livro anterior, que era o Alex, ele tá aqui, que é o Carlos, e a história é um pouquinho parecida com Química Perfeita. Eu vou gravar um vídeo um pouco falando dos dois livros, porque eu acho que eles valem muito a pena. Quem tá procurando uma leitura leve, tem coisas para refletir sobre esse livro aqui também, e em breve vai ter vídeo. E olha que delícia poder voltar para literatura, e a gente vai voltando aos pouquinhos até que eu chego nisso aqui, ó, Black Dog, do Dave McKean. Essa história que aí sim já é uma história pesada, uma obra de arte que o Dave McKean faz em homenagem ao Paul Nash, um artista que colocou nas pinturas dele as memórias que ele teve durante a vida e durante a experiência dele na Primeira Guerra Mundial. A gente tem aquela coisa das trincheiras. Gente, a Primeira Guerra Mundial. Esse ano eu li o Queda de Gigantes, que foi um livro também que eu tive uma visão da Primeira Guerra Mundial. E a gente fala muito da Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial... E esse quadrinho é lindo e ao mesmo tempo ele é bem angustiante. O que eu mais gostei é como ele traz a pintura do Paul Nash e aí ele vai fazer a ilustração, né, contar a história do jeito que o Dave McKean sabe muito bem fazer. Quem gosta de quadrinhos sempre tá falando nele, e não é à toa não. Eu li também, esse aqui até um pouquinho calhamaço, o Maria Madalena, da Margaret George, que foi uma surpresa. É uma mistura de... ao mesmo tempo que eu esperava uma coisa do livro e o livro foi para um outro lado, ao mesmo tempo eu gostei de ter lido esse livro e eu gostei do lado que o livro foi, assim, no final das contas. É um livro muito bem escrito que não deixa a gente parar de ler, porque é a história da Maria Madalena. Quem já tem interesse de ler algo sobre a Maria Madalena, contado sob um ponto de vista que eu acho assim um pouco da linha da religião evangélica. Mas ele não é um livro de religião, é um livro de pesquisa histórica. Então, só que ele é contado de forma ficcional. Então, a leitura se misturou numa leitura que eu tinha a sensação que eu estava lendo a ficção histórica. É uma ficção histórica, mas ao mesmo tempo, pelo livro, é dado que aconteceu sob o ponto de vista da autora, que ela pesquisou. Eu gostei muito, mais até do que eu esperava gostar. Aquele livro que a gente termina de ler e aí a gente sente falta, assim, tinha tempo que eu não estava sentindo... eu não percebia que eu terminava de ler um livro e eu sinto falta de voltar no livro, como por exemplo David Copperfield. Eu sinto falta daquele livro, assim, dá uma vontade de reler quando a gente termina, já para não terminar. Então eu fiquei até economizando no final da leitura para que o livro não terminasse. Eu não sei se vocês fazem isso também. E aí eu peguei Jane Austen, peguei um romance. Eu tenho assim eu só li o Orgulho e Preconceito da Jane Austen e eu tenho uma vontade de ler pelo menos uns 4 livros da Jane Austen. Peguei o Persuasão, que é uma história que eu já tenho interesse. Inclusive eu ia ler Persuasão no momento que eu escolhi Orgulho e Preconceito. Mas foi bom, porque Orgulho e Preconceito eu acho que é uma história
até mais envolvente do que Persuasão. E pra mim, que eu tava lendo, foi o primeiro clássico que eu li depois que eu passei a ter o hábito de leitura. Então, fora os que eu fui obrigada a ler na escola, o Orgulho e Preconceito foi o meu primeiro clássico. E aí eu tive esse estranhamento. Então, pela história ser bem envolvente, foi bom ter escolhido começar com Orgulho e Preconceito. Persuasão é uma história que eu amei demais também. Vai ter vídeo falando um pouco mais do livro e alguns pensamentos que ele me provocou, mas assim, eu achei que o jeito que a Jane Austen escreveu Persuasão, para um leitor comum, um leitor que não tenha tanto hábito de ler clássicos, eu acho que se eu fosse ler esse primeiro, eu acho que eu ia ter mais dificuldade. E a história do Persuasão, ela é uma história assim bem instigante, porque a gente tem aí, se passa mais ou menos aí no século XIX, 18 ou 19? Mas assim, a Anne Elliot, ela é de uma família bem conceituada e ela a gente não sabe muito do início do livro, mas ela amava o Sr. Westworld, que era um rapaz que não tinha status, e por alguma razão ela decide não se casar com ele. Ela o abandona meio basicamente, ele sai da propriedade da família Elliot. E aí anos depois, que é quando já começa o livro, e o livro começa muito bem, porque ele começa no tempo presente, e a gente fica já pensando assim, poxa, tem uma tensão assim entre eles. Ele volta, e ele volta como capitão da marinha, bem nesse estilo meio de vingança, assim, meio de novela. Gostei. Bom, acho que é isso. Me contem aí o que vocês leram nesses últimos tempos. Vamos conversando aqui embaixo até a gente se ver no próximo vídeo.